teu favor, porque a nossa alma foi restaurada, nosso corpo nesta manhã, quando despertamos e enchemos os nossos pulmões com o ar que o Senhor tem nos dado. Nunca nos deixes esquecer, Senhor, que toda dádiva, todo dom, toda graça vem de ti, Senhor. Ó Espírito Santo, nos relembra essa verdade, nos conecta ao coração do nosso Pai nessa manhã, e que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua doce voz, Senhor, porque temos sede de ti, porque nossa alma anela por ti, porque, Senhor, a tua presença na nossa vida é o que nos faz caminhar. Fica conosco, recebe a nossa adoração, nossos corações nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como assim a nossa alma foi restaurada ao corpo? Baruch Quando Rabá acordamos? Beshem Adonai. Quando a gente dorme, a nossa alma sai do nosso corpo? Enquanto os irmãos localizam Êxodo 20, eu queria te dizer, meu amor, que quando a gente dorme... A minha mãe falava isso quando eu era criança, e eu nem me lembro se ela ainda já tinha... Não, se ela tinha vida... Quando ela falava, quando a gente dorme, é como se a gente tivesse semi-morto. Você não está vendo o que está fazendo, o que está acontecendo ao seu redor. Ela falava isso para nos motivar a preparar a cama, fazer nossa higiene, não cair como morto em qualquer lugar, como as crianças gostam de fazer, porque não querem se render ao sono. E o Senhor cuidou de nós, restaurou as nossas forças, o nosso entendimento hoje ao acordar. Eu retomei essa oração na minha vida desde que nós recebemos aqui na comunidade uma moça chamada... Eu lembro da sua filha, que é Sara, ali na 703. Perdi o nome da moça agora, perdão. Ela é de São Paulo e veio para Brasília com a filha no Sara Kubitschek. Nós fomos visitá-la e acompanhá-la por um tempo. A filha dela, perfeita, foi dormir e não acordou mais perfeita. Até hoje ela não sabe o que aconteceu. Eu vou recuperar essa história e depois mandar para vocês que estão aqui. E ela ouviu de tudo dos médicos. Essa menina sofreu alguma violência que você não quer falar, tem algum exame oculto, alguma coisa. Ela simplesmente perdeu os movimentos. Ela abriu os olhos pela manhã e não conseguia se mexer. Você se lembra disso, meu amor? Então, a gente se mover, a gente se despertar, a gente se levantar, usando termos da contemporaneidade, né? A gente não pode fingir costume. Quem é filho do Deus Altíssimo não pode se acostumar com estar vivo, com respirar. Não precisa perder a parte do pulmão para dar graças pelo ar que respiramos, pela nossa alma restaurada ao nosso corpo, o juízo, o entendimento. É assim que eu creio. E tudo bem você não crer da mesma forma. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus.
Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai, honre a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que pertença ao seu próximo. Amém. Misericórdia, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, discernindo a tua voz. Hoje eu vou fazer o que eu aprendi. Paz do Senhor, irmã Cris. Clarice. Eu vou fazer, gente, o que eu aprendi num encontro com irmãos católicos, chamado Encontro Matrimonial. Vou pedir licença para vocês para eu ler, para eu não me perder. No capítulo 19, o povo chega ao deserto do Sinai, onde ficará durante o restante da narrativa do Êxodo, todo o livro de Levítico, e partirá no momento indicado lá em Números 10, nos versículos 11 e 12. Coisa que significa mais ou menos 2 anos. Camila nos lembrou que Deus, antes de dar sua palavra, escolheu revelar o seu poder. Foi o que nós lemos no capítulo 19. E antes já, desde a saída do povo escravo do Egito, pela forte mão do Senhor. Eu vou ler com vocês, aliás, eu vou pedir a ajuda de vocês para alguns textos bíblicos que eu não passei com antecedência para o Flavinho, perdão, Flavinho. Então, eu vou pedir 2 coisas. Primeiro, que, por favor, participem com seus comentários, com as suas dúvidas, mas ergam a mão antes de falar, para que o microfone chegue. Porque precisamos registrar a nossa conversa. E eu vou pedir agora que cada um deixe separado um texto bíblico, por favor, para a gente caminhar. Irmã Nessi, por favor, deixe aberto. Não? Luluzinha, Mateus 22, versículo 29. Camila, Êxodo 19, 6. Adrizinha, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Gustafão, Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. Pedrisco, seu xará, 1ª carta de Pedro, novamente, só que agora no capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Clarice, por favor, 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. E isso é a 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Do 13 ao 20. 2 Pedro. Eita, não era 2 Pedro, era 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Depois o Pedrisco vai ler a mesma carta, só que no capítulo 1. Meu amor Rodrigo, Mateus 5, do 17 ao 20. Deixa aí na agulha, por favor. E aí a gente volta depois, eu peço para vocês acharem mais.
Pode começar, Luluzinha, com Mateus 22, 29, por favor. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É isso aí. A gente precisa estar agora pedindo ao Espírito Santo para nos conectar com Jesus enquanto a gente lê a lei. O Senhor falou justamente àqueles que dominavam a lei, que sabiam na ponta da língua, que o erro deles estava por não conhecer as Escrituras, como pessoas que tinham a Torá decorada. Não conhecia o princípio que regia aquela letra, muito menos o poder de Deus. E esse é um alerta para nós. A escola bíblica dominical, o ensino da palavra nos cultos, nos discipulados e nos encontros, mais do que acumular conhecimento para a nossa alma, para o nosso intelecto, que nos leva a discordar de quem tem uma leitura diferente da nossa e nos empurra para uma batalha bíblica, para uma guerrinha de versículos, isso não significa que a gente tenha a lei do Senhor no nosso coração. Coincidentemente, antes de saber que eu daria a aula aqui, eu não tinha ainda acessado a escala, o meu devocional nos últimos tempos tem sido nos Salmos. E eu, que já me demoro em alguns textos no dia a dia, mais do que em outros, imaginem vocês quanto tempo eu não estou no Salmo 119, o maior capítulo, né, da Bíblia. E o salmista, ele fala sobre a tua lei, o teu mandamento, os teus estatutos, os teus testemunhos. Todas essas palavras são sinônimos convertidos para o nosso idioma daquilo que representa a lei do Senhor. O Senhor revelou o seu poder fortemente no capítulo anterior e nas nossas últimas aulas nós temos recebido dele esse ensinamento. Mas entregando a sua palavra, Deus passará agora a revelar o seu coração. A lei do Senhor revela o coração do Pai para nós. E a minha oração, quando a gente entra agora propriamente no capítulo 20 em diante, quando esse povo para 2 anos para receber a lei, que inicialmente é dada com o decálogo, as 10 palavras, mas logo na sequência nós vamos entender que o Senhor começa a orientar sobre o culto, a adoração e a tecer detalhes da vida civil e religiosa do povo. Mas antes da gente colocar uma lupa em cada mandamento e entender que em cada mandamento Deus revela um pouco do coração dele para nós, vamos caminhar mais um pouquinho nessa introdução. E ainda que Deus escolheu deixar para nós por escrito a sua palavra, até então, Israel, eu estou recuperando o que nós ouvimos com a Camila, viu, Sheila? Só para você que perdeu a aula. Até então, Israel era a descendência física de Jacó e um montante de escravos do Egito, sem terra, sem rei. Saíram fugidos do Egito e agora ouvem desse maravilhoso Criador e Deus, único e verdadeiro, as palavras: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que você, Moisés, falará aos filhos de Israel. Isso nós lemos em Êxodo 19:6, que eu dei para você, Camila. Eu vou guardar você para ler Mateus 19:17. Camila, por favor. Pode até recuperá-lo agora. Aí depois a gente passa para 1 Pedro. Respondeu-lhe Jesus:
Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. É só um exemplo de que quando Deus fala da sua palavra e da sua lei, e Jesus recupera esses termos, a palavra e a sua lei, é sobre isso que a gente está lendo hoje. Nosso grande desafio nessa aula de hoje é a gente conectar o que a palavra nos ensina com o que a gente vive. Talvez a gente tenha sido ensinado errado. Talvez a gente já tenha ouvido com todas as letras que em Jesus tudo isso aqui perdeu valor, quando a palavra nos fala totalmente o oposto. Quando Jesus diz, uma cena muito emblemática da série The Chosen, que eu gosto muito, é quando ele é confrontado pelos religiosos e ele fala, eu sou a lei de Moisés. Nós vamos começar a falar de Jesus encarnado na palavra de Deus. Eu sei que o Hugo viajou com vocês na última aula nesses princípios de que a palavra de Deus é algo mais abrangente do que a pura letra. É a manifestação de Deus que se torna plena na vida de Cristo Jesus entre nós. Mas o próprio Jesus, toda vez que falava da lei, e toda vez que ele dizia, ao citar a lei, eu, porém, vos digo, em momento algum, ele anulou a lei. Ele pegou a lei e ele levou a um patamar. E adentrar por este caminho mexe com as nossas estruturas. Porque a nossa carne vai sempre querer clamar naturalmente pela misericórdia de Deus, que são a causa de não sermos consumidos. Essa reverência perante um Deus que se revela com poder e glória no Sinai é algo que a gente não gosta de falar. A gente precisa se apegar ao Deus que passa o pano. A gente precisa se apegar ao Jesus que nos ama, que verteu o seu sangue até o fim por nós. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. E como a Camila nos trouxe aqui, o povo ouviu e viu Deus falando. Deus não poderia estar falando de algo fora. Eu vou colocar essas regrinhas aqui para proteger vocês na caminhada no deserto e depois é vida que segue, a gente vai para um outro patamar. O nosso desafio é olhar para a lei e ver na lei o coração de Deus, que foi plenamente cumprido em Cristo Jesus. E para que a gente consiga fazer essa leitura, nós precisamos reconhecer nele Deus. Nós não vamos conseguir isso não deixando ele ser Deus, o justo juiz. Porque a nossa mente, a nossa maneira de pensar vai entrar em choque. Eu amo a Jesus, eu sirvo a Jesus, mas quem me garante que quem escreveu isso aqui foi Deus? Isso aqui deve ter sido uma viagem de Moisés. Vocês acham que eu estou exagerando? Eu ouvi isso aqui dentro da igreja. Pessoas que eu amo, familiares, quando sentam, e eu creio que é porque tem algo, a fagulha da eternidade, do divino que Deus colocou no coração de cada um que Ele criou, clama por esse Deus. E aí a cabeça dá tela azul, sabe aquela mensagem de erro do Windows? Pam, pam, não, como é? Não, como assim um Deus que ama me manda fazer isso? Não, mas Jesus é outra história. Não, Jesus é essa história aqui. E quando a gente não se põe em devoção e rendição para receber essa palavra, nós sempre nos colocaremos no lugar do juiz.
Não, isso aqui dá. Isso aqui não dá. Isso aqui faz sentido. Isso aqui perdeu a validade. Primeira Pedro 2, 9 e 10. Amiga, por favor, Adrizinha, vai ler. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Apóstolo Pedro, depois que Jesus esteve neste mundo, morreu, ressuscitou, mandou o seu Espírito, encheu da virtude do Espírito a cada um dos seus apóstolos e, consequentemente, os discípulos que se abriram para isso, até lá na casa de Cornélio, e que pregou aos gentios. Depois Paulo foi mais distante geograficamente que ele, anunciando a palavra. Depois de toda a sua vida, no final da sua vida, o apóstolo Pedro escreve isso. Essas palavras que o povo começou a ouvir no Sinai são palavras para nós. Nós somos o povo. Em Cristo Jesus fomos enxertados nessa aliança. Essa comunidade está agora em Cristo Jesus, que por seu sangue nos redimiu e nos enxertou na videira. Como seu corpo, nós também somos chamados de nação santa, uma nação separada, para ser lindinha, bonitinha, cheirosinha, que decreta e a bênção vem. Não, para anunciar a grandeza do nosso Deus. Colossenses 1, do 13 ao 20, Gustavo, por favor. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Toda a lei, para que fosse cumprida, para que aquele povo, antes da vinda de Jesus, conseguisse e pudesse se achegar a esse Deus Santo, a remissão do pecado só acontecia com derramamento de sangue. Então, nós estamos pulando na história e chegando no cumprimento perfeito da lei com o sacrifício de Cristo Jesus. O sofrimento de Cristo derramado na igreja para que fôssemos encorajados na adversidade. Que sejamos encorajados no poder que há no sangue de Jesus. Nós somos, como povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. E igreja é gente em missão. É gente vivendo a vida ordinária do dia a dia. É gente brilhando a luz de Cristo Jesus e anunciando com a vivência do amor à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, transformando de dentro para fora a nossa vida.
Isso nos torna igreja. A igreja é centrada na sua missão e não em si mesma. É por isso que sempre vai ficar faltando alguma coisa quando a gente busca vir para Jesus, quando a gente busca vir para a vida comunitária, que a comunidade me atenda. Para que a comunidade faça programação que me atenda. Deus tem falado claramente conosco, né, líderes, que Ele não nos chamou para nichos. Uma coisa é eu sentar com criança para falar na linguagem dela e discipulá-la, mas ela também precisa estar aqui ouvindo a palavra com seus pais, seus tios, seus avós, porque isso nos torna corpo. Vocês acham que lá no monte, no Sermão da Montanha, Jesus falou, dá só um tempinho. André, Tiago, leva aqui as crianças, os alecrins. Maria de Magdala, Suzana, pega aqui as irmãs, vai fazer um chá das rosas ali, depois vocês voltam. Guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O apóstolo Pedro também, da mesma forma que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, traz em sua primeira carta, e o Pedrisco saiu. Vocês que estão aí com 1 Pedro aberta, volta só um capítulo e lê, por favor, os versículos 23 ao 25. Desculpa. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna vida, da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim. Sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Esta palavra é a mensagem das boas novas, o evangelho que foi anunciado a vocês, disse o apóstolo Pedro, depois de citar o profeta Isaías. Essas palavras que ele fala anteriormente. Os mandamentos entregues a nós, à humanidade, no Monte Sinai, não são a entrega de uma religião. Não se trata de uma teologia, nem muito menos credos sistematizados. Ele nos deu uma aliança baseada no amor e composta de termos e responsabilidades. Ele nos deu leis e cada lei traz uma revelação do seu caráter. Cada mandamento nos revela um pouco do seu amor, da sua graça e da sua face. Mais do que apenas regras para governar o comportamento humano, as leis da Torá refletem o legislador que as ditou. Eu entendo e acho que isso é fundamental para a compreensão do Evangelho, entendermos que a aliança do Sinai é como você falou, é mais do que um livrinho de regras. Mas quando a gente olha para Jesus, em Jesus nós estamos numa nova aliança. O que eu estou querendo dizer, claramente, é claro que precisamos ler e compreender o Deus que fez a aliança com Israel no deserto e os termos dessa aliança, assim como temos o Deus que fez a aliança com Abraão e os termos daquela aliança. E a gente tem estudado isso sistematicamente, os termos também da aliança feita com Adão no Éden. Mas entendo que estamos em Jesus numa nova aliança.
E aí a minha pergunta é, claro que uma coisa é compreender a sabedoria divina por trás da aliança do povo de Israel com Deus no deserto. E compreendermos a revelação de Deus naquilo e em sua sabedoria. Mas estamos numa nova aliança, sim ou não? Sim. É o texto que eu quero que você leia, por favor, que eu tinha separado para você ler. Posso ler Chegamos agora nele. já? Mateus Por favor. 5,17. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus falando a respeito de si, né? Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Continua? Sim. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O convite dessa manhã é a gente pensar que a lei é tida como algo diferente do que Jesus veio propor em termos de como ele cumpriu, ele realizou, estamos num outro momento. O que eu queria chamar vocês a meditarem é: Jesus pegou isso que a igreja, eu acredito que a igreja tem perdido muito, porque não tem olhado para os princípios do caminho de Deus com a humanidade. Achando que são mandamentos frios para uma outra época, para uma outra situação do povo, sendo que nós estamos deixando de encontrar os tesouros que Deus nos entrega nesses mandamentos. Que numa primeira leitura eles não são alcançados. Eles são alcançados a partir do momento que o nosso coração, rendido à voz de Deus, procura achá-lo nessas palavras. Eu vou tentar ser mais explícita. A árvore da vida, como o Rodrigo nos lembrou da aliança com Deus em Adão. A árvore da vida, também chamada de árvore do conhecimento. Pense que essa árvore estava lá na criação, no jardim perfeito que Deus criou. Em Apocalipse, ela aparece de novo no último capítulo. O rio de vida e a árvore da vida. Lembram-se quando o pecado contaminou a criação, o homem caiu e foi expulso da presença de Deus? Foi expulso do jardim, o anjo ficou lá com a espada de fogo desembainhada para impedir que o que acontecesse? Ele voltasse e desfrutasse do jardim? Não, ele acessasse a árvore da vida. Eu li isso aqui, achei muito lindo e tocou muito meu coração. A árvore da vida e seus princípios existiu na perfeição da criação. Com a queda, a entrada do pecado contaminando a criação, Deus falou. Da mesma forma que ele falou na árvore da vida, é como se ele adaptasse essa linguagem agora nos entregando os mandamentos. O que era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Eu acho que olhar para a lei é a mesma coisa de Adão e Eva olharem para aquele fruto. Por quê? Por que que tem que ser assim? Isso aqui é exagero. Não precisa isso tudo, não. Este conhecimento é um privilégio que Deus se reserva e que o homem usurpou pelo pecado.
Não teve a ver com onisciência, porque o capeta falou para ela, né? Para Eva, você vai saber de tudo como ele. É por isso que ele não quer que você tenha acesso. E com a queda do homem, mordendo o tal do fruto, o homem teve essa onisciência? Não teve. Tampouco obteve discernimento moral, pois esse discernimento o homem inocente já tinha antes. Ele sabia o que era certo e o que era errado. A faculdade de decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal e de agir consequentemente perante essa escolha. Reivindicação de autonomia moral pela qual o homem nega seu estado de criatura. Eu passei Isaías 5:20 para alguém? Não, né? Já tinha virado a página. Quem achar pode levantar a mão e pegar o microfone e ler para nós, por favor. Isaías 5. 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Vou continuar. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Tem um amigo nosso, mais íntimo do Rodrigo, com quem ele estudou, que quando começou esse negócio de rede social, Orkut, Facebook, ele do outro lado do planeta, eu via pelo carinho que ele tinha comigo, veio no nosso casamento. Ele era íntimo do Rodrigo, mas começou a conversar comigo na internet. E um dia ele se desesperou, ele falou com todas as letras. O que faz você, uma mulher tão inteligente, casada com meu amigo mais inteligente, se prender a coisas escritas na Idade do Ferro e se apegar nisso? Da mesma forma, melhor chefe que eu já tive, que me levou para as minhas experiências profissionais que eu mais guardo no coração. Uma vez a gente entrando no voo, colocando as bagagens no bagageiro, ela me viu com um texto do Talmud e perguntou assim, sério que você acredita nisso? E eu sempre me senti muito lesa de não virar para eles e blá, 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 falar da razão da nossa fé, como Pedro escreve. Eu simplesmente falei com todo o amor que Deus poderia colocar no meu coração naquela hora. Eu creio com toda a minha alma. E peço a Deus que a minha vida fale para eles o porquê que eu creio. Eu não vou dissecar teorias teológicas para explicar, mas eu quero falar para vocês, Igreja do Senhor, ame essa palavra. Essa palavra transformou minha vida quando eu tinha 5 anos de idade. E a minha oração hoje é que aquele tempo que eu fico ali meditando nessa palavra mude o meu caráter, mude a minha maneira de me relacionar com as pessoas e assim eu brilho a luz de Cristo. Você pode crer diferente de mim, meu bem. Mas nunca se esqueça que a um coração quebrantado e contrito, nosso Deus não rejeita. Alguém que chega na presença dele, Deus, eu não sei nada, me ensina, vai provar um doce tesouro que não é para todo mundo. Ah, Deus ama todo mundo, ou como ama, mas ele tem intimidade para aqueles que o temem. Não é várzea, não é Bangu, não. Jesus morreu para que, a um simples clamor, você falasse, Pai, e adentrasse a sala do trono. Mas você pode se apavorar, vendo o que você vai ver, e da mesma forma que o povo falou para Moisés, não, Moisés, vai lá você, sobe lá e conta para a gente, que a gente não quer ter contato com isso não, porque é muito aterrorizante. Pastora Cíntia, o que eu faço? Sheila, você que assiste todas as aulas, me fala o que eu faço, porque eu estou com medo. Natan, ora por mim.
por favor, entenda o que eu estou falando. Eu não estou aqui para não carregar a carga com você, porque é assim que a gente cumpre a lei de Cristo. O Natan não vai se negar a orar por você. A Sheila não vai se negar a compartilhar a palavra que ela recebeu. Mas, meu irmão, tem um lugar que só dá para entrar sozinho. E começa aqui, amando a lei do Senhor. A mesma lei que Jesus amou e nos ensinou a amar. O primeiro pecado foi um atentado à soberania de Deus, um pecado de orgulho. E esta revolta exprimiu-se concretamente pela transgressão de um preceito estabelecido por Deus e representado sob a imagem do fruto proibido. Porque no dia que dela comeres, terás de morrer, disse o Senhor, no capítulo 2 de Gênesis, falando com eles, no versículo 17, com Adão e Eva. Paulo recupera esse ensinamento lá na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Aí a gente vai para o Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2. Amor, se você está com a Bíblia aí aberta, pode ler. Eu abri aqui também, 22, versículos 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio d'água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Isso aqui é o fechamento do Apocalipse, quando a humanidade redimida estará na presença do Deus vivo. Até então, é essa carne que vai gritar: eu sou Senhor de mim. Essa carne que vai gritar, enquanto não provar dessa graça, vai questionar tudo. Volta ao exemplo. Será que isso não foi uma viagem de Moisés? Que absurdo é celebrar a vida de alguém, um assassino de guerra, como Davi foi. Vai desqualificando cada personagem, vai desqualificando cada situação narrada. Não é esse o caminho para entender. É por fé. Enquanto não se fazem novo céu e nova terra, quando a árvore da vida, outrora proibida para a humanidade culpada, satisfará os moradores da cidade celeste, o ano todo, a árvore da vida será adaptada à lei, à sua lei, que ali do Sinai sai da boca do próprio Deus. Algo me pegou muito forte quando a gente aprendeu no capítulo 19 com a Camila sobre o povo ouvir e ver Deus falando. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Por que Deus ia falar daquilo que não quer falar mais? Sendo que o próprio Jesus remonta o tempo inteiro. E quando ele fala, ele lembra a lei. Isso a gente vai fazer nas próximas aulas. Eu acredito que os meus irmãos professores vão ter muito tempo para se debruçar na lei. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu até anotei, mas vamos tentar lembrar de cabeça aqui. Quando Jesus está no Sermão da Montanha mesmo, ele passa as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são como, assim, uma comfort food
baseada nos ingredientes dos mandamentos. Paulo vai escrever isso, porque a lei se resume no amor. Quando o Senhor fala, não mate, não roube, não defraude o seu irmão, que Jesus fala sobre isso. Não está escrito no Decálogo, mas Jesus cita em Marcos. Tudo isso, qual que é o ingrediente? Qual que é a massa que está por trás disso? Como você vai se relacionar com seu irmão. E para você conseguir se relacionar com o seu irmão nesse amor, por isso que Paulo lá nos Gálatas chama a lei de pedagogo, de babá. Você não pode enfiar o dedo na tomada. Você não pode colocar o feijão no nariz. É a lei. Você não pode matar. Você não pode roubar o seu irmão, furtar, ser violento. Eu me sinto entrando numa sala de berçário na igreja com essa música tocando. O pai pegando um bebezinho e fala, você não pode. Mas vai vir Jesus que vai falar assim, você mata o seu irmão quando você fala contra ele, quando você o ofende. Você defrauda o seu irmão quando você faz algo contra ele. Isso é para quem já está caminhando com Jesus. E vai ter coisa que ele vai falar como falou para os discípulos. E tem muito mais, mas vocês não vão dar conta de ouvir. Não é isso que ele fala em João, nas últimas instruções? E para onde a gente vai para ouvir o que ele quer, se a gente não quer ouvir nem o berçário lá da lei? Meus irmãos, é contraditório com a palavra todo o ensino que esquece o que foi entregue no Monte Sinai. E vai ser pavoroso a gente encarar esse ensino. Usando um termo que o Rodrigo criou à época da política, a gente vai sempre querer atucanar. Gente, Deus está falando isso aqui, mas não é bem assim não. É isso, isso, isso. Vamos encarar de ler do jeito que é? Pedindo a Jesus, por seu Espírito, que a graça e a misericórdia dele nos ajude a compreender o caráter de Deus Pai revelado em cada um desses preceitos. Essa é a minha oração. E que eu convido vocês a fazerem comigo também. Deus revelou o seu coração. Deus escreveu com seu próprio dedo naquelas tábuas. Como não serve mais? Como deixou de valer? Quem não os guarda não entende a fé que segue. É por isso que vai dar tela azul, é por isso que vai dar mensagem de erro do Windows. Pam, pam. Mas, Senhor, por que está acontecendo isso? Mas, vamos voltar lá para o berçário. Está vivendo? Não, mas com Jesus não tem o toma lá da cá, é preciso eu fazer para eu ter. Meus irmãos, vamos crescer. É para o nosso bem. Guarda esta palavra para que te vá bem. Eu visito com maldição a primeira e a segunda geração. Deixa eu falar para vocês. Isso é consequência do pecado. Eu conheço Jesus, amo a Jesus, amo sua palavra. E se eu não vigio, eu estou fazendo com os meus filhos e com o meu marido a mesma coisa que eu sofri vivendo com a minha mãe e com o meu pai. Tenho que pedir graça a Deus para não repetir todos os dias. É isso aqui que o Senhor está falando. E ele vem no mesmo texto e fala, mas eu visito até quantas gerações com a minha bondade, com a minha misericórdia? 1000 geração, perde de vista quando você se propõe a estar no lugar que eu te chamei para caminhar comigo. Só se conhece o caráter de Deus estudando a sua lei. E o cumprimento da lei em sua plenitude está em Cristo Jesus, que amava essa lei e que a elevou ainda a um patamar maior.
Quando o Eterno proferiu com sua voz a Torá, ele externou a maravilha do seu coração. Cada mandamento transmite a nós uma revelação de Deus. Mostra o seu coração e o seu amor ao homem. E a fagulha do divino que há em nós se agrada da lei de Deus. Experimente. O que vale é guardar os mandamentos de Deus. Foi Moisés que escreveu isso? Paulo, aos Coríntios. Aquele filho problemático que tem que receber o dobro de carta. O que vale é guardar os mandamentos de Deus. Em outras traduções, o que vale não é ser circunciso ou circunciso, é viver os preceitos dessa lei e assim se tornar uma nova criatura. Eu não sei se é nessa parte que Jesus fala, mas eu quero terminar lendo aqui. Mateus 23. Mateus 23 é mais um momento célebre em que Jesus censura os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas, igreja? Registravam, escreviam o quê? A lei. Quem leva a vida escrevendo a lei, provavelmente faz parte do grupo que conhece um pouquinho essa lei, né? Fariseus era um grupo dentre os religiosos que era conhecido por guardar ipsis literis, não só a lei, como as tradições a partir da lei. De forma que hoje a gente usa o termo fariseu de uma maneira pejorativa, para dizer que é aquele que tem a lei na ponta da língua, gosta de ter toda uma aparência de piedade, mas não vive, ok? Ok. Injustiça, porque lá no meio deles tinha o Arimateia, o Nicodemos, tudo fariseu. Mas nesse capítulo 23 de Mateus, Jesus está tendo mais um embate. Olha como ele começa, e nós vamos terminar. Versículo 1. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. É uma linguagem figurada, né, gente? Para dizer que na cadeira de Moisés, no lugar de liderança, no lugar de sentar na sinagoga e ensinar, vieram os escribas e os fariseus. Olha o que Jesus fala. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Porque eles vão falar da lei. Mas não os imitem em suas obras. Porque eles dizem, mas não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. E foi isso aqui que criou um pavor genuíno da lei, principalmente para quem ouvia Jesus. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas, em sinal de piedade. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, nas primeiras cadeiras das sinagogas, das saudações nas praças, de serem chamados de mestre, mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de
Pai, porque só um é Pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E aí começa uma sequência de ais. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecharam o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. E eu digo mais, corromperam a lei. Tornaram a lei no conhecimento comum sinônimo de religiosidade, de farisaísmo. Ai de vocês, versículo 14, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas. E aqui o Senhor está falando de algo muito prático. Oh, vou chegar na casa da viúva para orar ao meio-dia. Ah, a irmã está fazendo almoço, vou ficar aqui e aqui comer. Não, e irmã, leva um pouquinho do que eu tenho. Como eu visitei lá na periferia de São Paulo, alguém que eu fui atender de maneira voluntária. Era uma aluna da minha amiga Janaína Depinei, e eu fui fazer a avaliação de consultoria para ela lá. Eu pus no meu coração, eu vou ofertar. Peguei o ônibus, depois paguei o Uber, andei mais umas léguas a pé, cheguei na casa da irmã e ofereci aquela consultoria. Na hora que eu estava indo embora, ela dobrou uma cédula alta e colocou no meu bolso. Aquilo ali queimou em mim. Casada, ainda mais com quem eu sou casada. Que isso, irmã, não faça isso comigo, não. Ela, você veio de Brasília ministrar ao meu coração. Me deixe ter a alegria de ofertar. Isso é diferente do que Jesus está falando que esse povo fazia aqui. Mas eu quero fechar pulando alguns versículos. Vocês podem ler com calma, que o Espírito Santo fale ao coração de vocês sobre o embate de Jesus com os escribas. Nunca foi a lei, mas sim o testemunho que eles davam da lei. Versículo 23. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos. Coam um mosquito, mas engolem um camelo. Jesus faz uma hipérbole ali, porque tanto o mosquito quanto o camelo era tido como impuros. E Jesus fala, vocês estão coando o mosquito, justamente na hora de servir o vinho, né, os mais puristas tinham esse hábito de coar, para não cair nenhuma impureza no vinho, e ali até aqueles mosquitinhos que ficam, né, na mesa de refeição. Estão coando ele, mas estão engolindo um camelo, quando a visão fica turva. Jesus não diz que eles estavam errados no desejo de cumprir a lei, mas que deviam fazê-las sem omitir as questões mais importantes. A moral da aliança é, antes de tudo, resposta a uma iniciativa absolutamente gratuita de Deus, mas que uma fonte de méritos, a obediência à lei dessa aliança é uma ação de graças, um reconhecimento daquilo que Deus fez primeiro. Quando respondemos sim a esse chamado, a resposta dele é, fazendo isso, que é lá em Êxodo 19:5, vocês serão minha propriedade particular, minha parte pessoal. A terra inteira é minha, mas vocês... Mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. O decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos. É o ensino lá no maternal, lá no berçário, de princípios que refletem o amor de Deus por nós, que em Jesus
são elevados a um patamar mais difícil. E nem todos foram revelados a nós. Repito o que ele disse aos seus discípulos. Muito mais eu teria para falar, mas vocês não vão suportar agora. Quando é que a gente ia suportar então, Betesda? Atos capítulo 2. Vai chegar o encorajador. Vai chegar o Consolador. Ele vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu vos ensinei. Lembra do que eu ensinei? A lei diz: não mate, não roube, não fira seu irmão. Eu, porém, disse a vocês que você mata o seu irmão quando você fala dele. Que você oprime o seu irmão, que quando você o despoja. O resumo da lei: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama ao próximo como a si mesmo, não mata, não rouba, não cobiça. Não adulterarás. Você olhou desejando, você já pecou. E a gente quer dizer que a lei é pesada. E tem mais, só que vocês não dão conta. E aí veio o Espírito Santo. Vamos, filho, você dá conta sim. Engole esse choro, levanta, caminha. Você não está sozinho. A minha virtude está sobre você, o meu poder para você poder viver. E assim testemunhar a esse mundo perdido nas trevas que há luz. Amém? Deus nos abençoe.